I'm calling, maybe I'm selfish. PlayStation, por Exultation. Oficialmente abreviado PS, frequentemente chamado de PlayStation 1 ou ainda Sony, foi o primeiro console de videogame fabricado pela Sony, lançado em 3 de dezembro de 1994 no Japão, 9 de setembro de 1995 nos Estados Unidos e em 29 de setembro de 1995 na Europa. O desenvolvimento do console começou após uma parceria fracassada com a Nintendo de desenvolver um CD-ROM para seu console Super Nintendo no início dos anos 1990. A produção de jogos para o console foi projetada para ser simplificada e inclusiva, trazendo o suporte de muitas desenvolvedoras terceiras. Em julho de 2000, uma versão melhorada e mais fina chamada de PS Home foi lançada, substituindo o console cinza original e nomeado apropriadamente para evitar confusão com seu sucessor, o PlayStation 2. O PlayStation introduziu a Sony para a indústria de jogos eletrônicos. O uso de CDS para o armazenamento dos jogos no console foi uma transição dos cartuchos utilizado por outras empresas de jogos. Desde o seu lançamento até 2006, quando sua produção de jogos foi interrompida, o PlayStation vendeu mais de 100 milhões de unidades. 5 ocupa a posição de segundo console de mesa mais vendido no mundo, com mais de 100 milhões de unidades vendidas, superado apenas pelo seu sucessor, o PlayStation 2, que teve mais de 150 milhões de unidades comercializadas. 6. História. Editar. O início do que se tornou o PlayStation lançado remonta a 1986 com uma joint venture entre a Nintendo e a Sony. 7. A Nintendo já havia produzido a tecnologia de disquete para complementar os cartuchos, na forma do Family Computer Disk System, e queria continuar essa estratégia de armazenamento complementar para o Super Famicom. 8. 9. A Nintendo procurou a Sony para desenvolver um complemento de CD-ROM, provisoriamente intitulado PlayStation OS CD. 10. O contrato foi assinado e o trabalho começou. A escolha da Nintendo de alguém com quem eles haviam trabalhado antes, Ken Kutaragi, que mais tarde foi chamado de o pai do PlayStation, foi o indivíduo que vendeu a Nintendo usando o processador Sony SPC 700 para uso como som ADC de 8 canais, definido no console Super Famicom/SNES através de uma impressionante demonstração dos recursos do processador. A empresa de videogame, no entanto, rompeu com a Sony, uma neófita da indústria, porque considerou que perderia muito controle e benefícios derivados da venda de jogos em CD. Kutaragi, quase demitido, foi pela Sony porque ele estava originalmente trabalhando com a Nintendo sem o conhecimento da Sony, enquanto ainda estava empregado pela Sony. 11. Foi então que o CEO Norioga, que reconheceu o potencial do chip de Kutaragi e trabalhou com a Nintendo no projeto. Oga manteve Kutaragi na Sony, e não foi até a Nintendo cancelar o projeto que a Sony decidiu desenvolver seu próprio console. 12. A Sony também planejava desenvolver um console da marca Sony compatível com Super NES, mas que seria mais um sistema de entretenimento doméstico, reproduzindo cartuchos Super NES e um novo formato de CD que a Sony projetaria. Esse também deveria ser o formato usado nos NES CDS, dando um alto grau de controle à Sony, apesar da posição de liderança da Nintendo no mercado de videogames. 13 e 14. A Sony lançou o PlayStation no Japão em 3 de dezembro de 1994. O sucesso foi imediato. A chave estava nas instalações oferecidas pela empresa aos desenvolvedores de videogames, empolgadas com as grandes possibilidades técnicas, as 3 dimensões e o disco. Os desenvolvedores assumiram vários riscos financeiros ao criar cartuchos para a Sega ou Nintendo. Pelo contrário, a Sony ofereceu todas as facilidades para ter um catálogo variado de jogos. Imediatamente os grandes nomes do setor se juntaram. Títulos como Gran Turismo, Metal Gear ou Final Fantasy são história fundamental dos videogames. Memory Card do PlayStation. O PlayStation popularizou um acessório que, embora já existente em outros consoles, Neo Geo, por exemplo, não havia ganhado vida plena. O Memory Card, o cartão de memória, permitia salvar dados dos jogos e o progresso do usuário no jogo para continuar do ponto em que parou. Mesmo com a chegada de concorrentes mais poderosos, como Nintendo 64, Sega Saturn e o Dreamcast, o PlayStation continuava sendo o console mais vendido e como uma extensa biblioteca de jogos de grande sucesso. O sucesso da marca PlayStation havia se estabelecido. Em meados de 2000, o PlayStation foi redesenhado, ficando menor e com curvas arredondadas. Esse modelo recebeu o nome de Sony, agora na cor branca. Nesse mesmo ano também foi lançado o sucessor PlayStation 2. O PlayStation foi sendo abandonado aos poucos e teve sua produção encerrada em 2006 com a incrível marca de mais de 100 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Foi o console mais vendido da quinta geração, superando Sega Saturn e Nintendo 64.
Controle editar. Controle original do PlayStation. Controle DualShock, lançado em 1997. O controle do PlayStation, que implantou um design completamente inovador e bastante ergonômico, graças às duas saliências inferiores para melhor empunhadura das mãos, veio a se tornar quase um molde para controles de plataformas futuras. De fato, para os PS seguintes o formato permaneceu inalterado, enquanto que para a maioria das outras plataformas o desenho foi tomado como base. Teve, contudo, ao que parece, um elemento de inspiração no controle dos NES. Botões na parte superior, os chamados LR. Mas, como melhoria ao recurso, a manete da Sony implementou 4 botões no topo, L1, L2, R1 e R2. Em 1997, após colocar o console na liderança, a Sony decidiu lançar um upgrade para o controle do aparelho, o DualShock, que introduziu 2 mini alavancas analógicas, além de um sistema rumble, recurso que fazia o dispositivo vibrar nas mãos do jogador de acordo com o que acontecia nos jogos. Controles analógicos, entradas de dados não digitais. Contudo, a partir do controle DualShock do PlayStation, a possibilidade de movimentos de intensidade variável, por exemplo, o esterçar de volante em um carro ou a própria intensidade de aceleração e frenagem em um jogo de corrida, foi possível em jogos rodados em TVS. Modelos. Editar. Comparação dos diferentes modelos do PlayStation. A principal característica dos diferentes modelos do console eram suas entradas na parte traseira. As entradas RCA foram retiradas na segunda versão do console e a entrada paralela foi retirada na terceira versão. Também foi vendida a versão Net A12 focada para desenvolvedores de jogos. PS One. Editar. PlayStation reestilizado. O PS One. Em 7 de julho de 2000 foi lançado o PS One, a primeira grande revisão do console. Sendo menor e mais leve, suas vendas no ano 2000 foram superiores até mesmo do seu sucessor, o PlayStation 2. Uma versão chamada de PS One Combo foi lançada junto com uma tela LCD de 5 polegadas. 15. Uma sucessores. Editar. PS One Combo com monitor LCD acoplado. O console PlayStation deu início a uma linha de sucessores, sob a marca PlayStation. Seu primeiro sucessor, o PlayStation 2, PS2, foi lançado em 2000 com a promessa de revolucionar o ambiente doméstico, pois possuía a capacidade de reproduzir filmes em DVD e competir com os modernos jogos de computador 3D. Graças à grande e variada biblioteca de jogos e à capacidade de também rodar jogos do PlayStation, o PS2 vendeu mais de 157 milhões de unidades em 10 anos de história, tornando-se o videogame console mais vendido da história. Em 2005, a Sony lança o PlayStation Portable, PSP, o primeiro videogame portátil lançado pela mesma, capaz de reproduzir filmes, visualizar imagens de câmeras digitais, tocar músicas no formato MP3, além de, é claro, rodar jogos de alto padrão em qualquer lugar com a ajuda de uma bateria recarregável. A qualidade dos jogos, gráficos, está próxima à do PlayStation 2. Em 2011 foi lançado o PlayStation Vita, que apresenta gráficos melhores que o PS2, e usando várias novas tecnologias, como uma tela de 5 polegadas sensível ao toque, e também um recurso chamado realidade aumentada nunca antes presente em consoles. Em 2006, o PlayStation 3 entra no mercado, carregado com recursos avançados do chipset e dotado de um leitor de discos Blu-ray, formato de disco sucessor do DVD. Por conter tecnologias muito avançadas, o console foi lançado a um preço alto, em 2 versões, uma de $499, 20 GB, e outra de $599, 60 GB. Em 2007, o PlayStation 3 de 80 GB, o $499, e o de 40 GB, o $399, foram lançados. Atualmente, o mínimo de capacidade de armazenamento é de 120 GB, indo até 500 GB, além de serem comercializadas apenas versões Slim. A exemplo do PlayStation 2 quanto à compatibilidade com o PS1, os primeiros modelos de PS3 podiam reproduzir jogos do PS1 e PS2, mas a função de reprodução de jogos de PS2, que era executada por emulação em alguns modelos e por hardware em outros, foi removida de unidades posteriores. Apesar disso, há hoje, na PlayStation Store, alguns jogos de PS2 para serem jogados em qualquer PS3. Em 2013, é a vez do PlayStation 4 entrar no mercado. Várias franquias do PS1 foram revividas nele, dentre elas, as franquias que se destacam são Resident Evil, com Resident Evil 7, Biohazard e Crash Bandicoot, com Crash Bandicoot N. Trilogy. Atualmente, a Sony disponibiliza atualizações periódicas para os sistemas operacionais de todos os seus aparelhos, exceto PS1 e PS2.
Brasil editar no Brasil. De acordo com a Sony, o PlayStation não foi vendido oficialmente devido à pirataria e uma disputa judicial pelos nomes PlayStation e PS2, pois estas marcas já estavam registradas por uma empresa. 16-17 Apesar disso, houve um grande mercado informal de consoles e jogos. Em 2009 a Sony do Brasil finalmente lançou a linha PlayStation 2 no país, vendendo ainda jogos de PlayStation 3. 18 Portugal Editar em Portugal, todos os consoles PlayStation são distribuídos oficialmente pela Sony Computer Entertainment Europe. Apostos de assistência técnica espalhados por todo o país, linha direta de apoio consumidores jogos vendidos oficialmente, segundo o calendário europeu de lançamentos. Especificações Editar especificações técnicas CPU GPU Sony PlayStation 1 CPU JPG LSI Logic Corp R3000 a RISC frequência de clock 33.8 MHz lisura barramento 32 bits centro de capacidade 30 bits largura de banda 132 MB/SCXD 8561 CQ02 JPG Sony CXD 8561 60 GPU 53 2 MHz 16,7 milhões de cores resolução 256x 224 640x 480 split/desenho BG frame buffer ajustável não há restrição de linha Unlimited Cruz color ou captables 4008x 8 pixels splits com escala e rotação individual background simultânea movimento paralaxe 360.000 polígonos/sec áudio mídia canais de áudio 24 AV com frequência de amostragem 44 1 kHz Touch Compact Disc SVGCD capacidade normal 700 MB Goldless Keyshare Ampliante Multiplier permite que até 8 jogadores joguem simultaneamente com controles e multitaps. Data Engine Deck Centro de capacidade 80 MIPS CPU, ligação de autocarro direta também compatível com JPEG, arquivos H261 3D Geometria Engine calculadora de matriz de alta velocidade centro de capacidade, 66 MIPS 1,5 milhões de polígonos flat shader/sec 500.000 textura mapeada e leves ou ser de polígonos/sec memória RAM principal, 2 megabits VRAM, 1 megabit SOD RAM, 512K CD-ROM buffer, 32K Operating System ROM, 512K cartão de memória RAM para guardar dados, 128K EEPROM ver também editar PlayStation 2 PlayStation 3 PlayStation Portátil e PlayStation Vita lista de jogos para PlayStation referências à história dos videogames 19, a quinta geração e as novas tendências da indústria. Nintendo Blast 29 de janeiro de 2011 consultado em 14 de junho de 2011. Apesar do olho gordo de várias empresas na lucrativa indústria dos videogames, que resultou no lançamento do Amiga CD32, 3 do PCFX e Atari Jaguar, essa geração foi dominada pelo Sega Saturn.